Boa noite. Boa noite. Comissão do Senado aprova a reforma da Previdência. O texto agora segue para o plenário. Ministério Público denuncia 6 pessoas por desabamento de prédio no centro de São Paulo. Operação Carne Fraca mira em agentes do Ministério da Agricultura. Indústria cresce em agosto após 3 meses de queda. Bebê é encontrado dentro de caixa de sapatos em Mato Grosso do Sul. Por 17 votos a 9, os senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o texto base da reforma da Previdência. A expectativa é que a reforma seja enviada para o plenário ainda hoje para votação em primeiro turno. O texto aprovado foi assinado pelo relator Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Depois da aprovação do texto base, os senadores iniciaram a votação dos destaques, mas todas as mudanças apresentadas por partidos de oposição à PEC da Previdência foram rejeitadas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiou o trabalho dos senadores. Agora, o texto vai ao plenário do Senado e precisa ser aprovado por 49 dos 81 senadores para novamente ser submetido à votação em segundo turno e então ser publicado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que prevê uma votação folgada em plenário, com mais de 60 votos. Segundo o relator, a proposta mantém a previsão do governo federal de economia para a União de 876 bilhões e 700 milhões de reais em 10 anos, caso a reforma seja aprovada. Gereissati defende que eventuais mudanças nesta proposta, como a inclusão de estados e municípios no regime previdenciário, sejam tratadas por meio de uma PEC paralela, que já está em tramitação na Casa. Isso evitaria que o texto volte para a Câmara, já que, pelo regimento, qualquer mudança no texto original exige uma nova análise dos deputados. De acordo com o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Ceará, a previsão de votação em segundo turno da matéria, marcada para o dia 10 de outubro, está mantida. Tivemos uma ampla discussão, diversos líderes colocaram algumas preocupações em relação à condução das matérias relativas ao Pacto Federativo. Outros senadores falaram também de questões pendentes no Senado Federal e de relação entre o Senado e o governo federal, mas ao final todos concordaram com a importância da deliberação da votação na CCJ da reforma da Previdência e ainda hoje a votação em primeiro turno. Recolhemos uma série de subsídios, o governo tem muito trabalho a fazer para que a gente possa harmonizar essas relações e poder avançar para concluir o mais rápido possível a reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro participa neste momento do lançamento do programa Agro-Nordeste no Palácio do Planalto, em Brasília. O Ministério da Agricultura informou que o programa tem como objetivo trabalhar na organização das cadeias produtivas, além da ampliação de canais de comercialização e o aumento da eficiência na produção agrícola. O programa vai atuar em conjunto com todas as secretarias e instituições ligadas ao Ministério. O ex-presidente Lula espera as decisões do Supremo Tribunal Federal que podem favorecê-lo. Nesta segunda-feira, a força-tarefa da Operação Lava Jato pediu à Justiça que ele vá para o regime semiaberto. A decisão agora está nas mãos da juíza Carolina Lebos, que já pediu à PF um relatório sobre a conduta de Lula na sala em que ele ocupa desde abril do ano passado. Enquanto isso, ele briga contra o uso de tornozeleira eletrônica, condição para mudar do regime fechado para o semiaberto. A defesa do ex-presidente divulgou uma carta em que ele diz que não aceita barganhar por sua liberdade. A defesa também alega que Lula não aceita a legitimidade do processo e que a progressão do regime não pode ser imposta. O pedido para o regime semiaberto foi feito pela equipe coordenada pelo procurador Deltan Dallagnol, em Curitiba. Lula já teria cumprido os requisitos necessários para o benefício, além de ter cumprido 1/6 da pena. A conduta da força-tarefa foi atípica e não exigiu que o ex-presidente fizesse a reparação integral dos danos aos cofres públicos, que é devolver o dinheiro ao Estado.
Os procuradores disseram que está assegurada a garantia porque Lula está com os bens bloqueados. O Partido dos Trabalhadores acredita que a decisão da Justiça não dará brecha para uma negativa do ex-presidente. A própria defesa acredita que a progressão do regime será inevitável e que a manifestação da Força Tarefa de Curitiba espera se adiantar para evitar um protagonismo do STF ao decidir casos que podem beneficiar Lula. A Polícia Federal cumpriu hoje a 4ª fase da Operação Carne Fraca, que investiga o pagamento de propina a fiscais agropecuários da União. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou o afastamento de 39 fiscais investigados, ligados ao Ministério da Agricultura e outros órgãos municipais conveniados. 280 agentes cumpriram mandados expedidos pela primeira Vara Federal de Ponta Grossa, no Paraná. A ação aconteceu em 9 estados e investiga a BRF, Brasil Foods, grupo empresarial do ramo alimentício. Segundo as investigações, as empresas teriam feito o pagamento de propina a cerca de 60 fiscais agropecuários federais. 19 milhões de reais foram destinados a pagamentos indevidos em troca de benefício ao grupo. Um dos 68 mandados foi cumprido na empresa União Avícola, do ex-senador Cidinho Santos, do Mato Grosso. A empresa seria responsável por intermediar os pagamentos em espécie da BRF aos fiscais por meio de contratos fictícios firmados com pessoas jurídicas e também por meio do custeio de planos de saúde. A prática ilegal teria sido interrompida no ano de 2017, quando o grupo passou por uma reestruturação interna. Os focos de queimadas na Amazônia caíram no mês de setembro, mas houve alta em outros biomas do país, no Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Segundo o INPE, no acumulado deste ano, todos os biomas, exceto a Caatinga, registraram alta no número de focos de queimadas. Apesar da queda do índice, os alertas de desmatamento na floresta amazônica aumentaram 58% em relação a setembro do ano passado. O Ministério Público de São Paulo denunciou 6 pessoas pelo desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro da capital paulista. A tragédia deixou 7 mortos e 2 desaparecidos em maio do ano passado. Entre os denunciados estão os coordenadores do Movimento Social de Luta por Moradia e engenheiros ligados à Prefeitura de São Paulo. De acordo com a promotoria, os líderes do movimento colocaram em perigo a integridade física e o patrimônio de outras pessoas ao receber contribuições financeiras das vítimas e dos demais moradores. Segundo o órgão, quem morava no prédio tinha que pagar cerca de R$200. O dinheiro seria usado para reparos e obras de manutenção, mas as melhorias nunca foram feitas. Os promotores afirmam ainda que o movimento social fez ligações irregulares de energia elétrica e construiu tapumes para dividir as unidades ocupadas. Em relação aos engenheiros da Prefeitura de São Paulo, o Ministério Público alega que os profissionais deixaram de determinar a necessária interdição do prédio e que a medida deveria ter sido tomada porque o local apresentava danos. A denúncia foi encaminhada à Justiça e, se for aceita, os envolvidos vão responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. O edifício Wilton Paes de Almeida estava ocupado por um grupo de sem-teto e desabou em maio do ano passado. Segundo as investigações, um curto-circuito numa tomada provocou uma explosão no 5º andar. Em poucos minutos, o fogo se espalhou, atingindo outros andares. A Prefeitura de São Paulo e o Movimento Social por Moradia não se manifestaram. A produção industrial voltou a crescer após 3 meses de queda. A alta foi de 0,8% em agosto. Os dados fazem parte da pesquisa industrial mensal e foi divulgado hoje pelo IBGE. O ritmo de recuperação da indústria ainda é lento. No ano, o setor acumula queda de 1,7%. Mesmo assim, a alta registrada em agosto pelo IBGE é avaliada como positiva, porque foi o melhor resultado para o mês desde 2014. Dos 26 ramos pesquisados, 10 tiveram saldo positivo e 16 negativo. De acordo com o órgão, a recuperação foi puxada pela indústria extrativa e impulsionada pelo aumento da extração de minério de ferro, petróleo e gás.
As principais influências negativas vieram de veículos automotores e do setor de vestuário. A Organização Mundial do Comércio reduziu de 2,6% para 1,2% a projeção de crescimento do comércio mundial para esse ano. Os motivos são a escalada das tensões comerciais e a desaceleração da economia global. Os economistas da entidade alertam que a projeção para o próximo ano depende da normalidade das relações comerciais. A votação da reforma da Previdência no Senado foi um dos motivos que fizeram o dólar subir nesta terça-feira. A moeda norte-americana avançou 0,17% e foi vendida a R$ 4,16. Já a Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda de 0,66%. É cada vez maior o número de comércio que aceita como forma de pagamento o QR Code, uma espécie de código de barra que pode ser acessado com o celular. Entre as vantagens para consumidores e donos de estabelecimentos estão praticidade, rapidez e principalmente a segurança. Talvez você já tenha visto uma placa como essa, com esse código por aí. Você já viu essa nova forma de pagamento que algumas empresas estão usando, que é de QR Code? Já vi, já. Já usou? Não, ainda não. Você tem que cadastrar o aplicativo, essas coisas, né? Sei como funciona, mas nunca usei. Ainda prefere usar dinheiro, cartão? É, que acho que tá meio no vício, no meio da rotina, você já vai no automático. É o QR Code, um tipo de código de barras que pode ser lido facilmente pela maioria dos celulares. E essa facilidade tem chamado a atenção de muitas empresas que utilizam essa tecnologia como mais uma opção para o consumidor na hora de realizar um pagamento. Uma das maiores varejistas do país já tem mais de 50 mil estabelecimentos em todo o Brasil usando o QR Code como forma de pagamento. Mas não são só as grandes empresas. Essa loja de produtos naturais no centro de São Paulo, há 1 mês e meio, já oferece a ferramenta para os clientes. O gerente explica que o pagamento com o código tem muitas vantagens, não só para o lojista, mas também para o cliente. Então, traz vantagens para a gente em relação às taxas e vantagens para o nosso cliente, que tem descontos, que é do próprio aplicativo. Isso é bem bacana. De acordo com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 82% das empresas varejistas do país pretendem adotar o pagamento por QR Code. Uma ação que pode melhorar a taxa de brasileiros que pagam com o código, que hoje é de apenas 17%. A gente ainda tem aquela cultura de ter um cartão ou trabalhar com dinheiro, isso é natural, mas eu acredito que com o tempo vai ter uma adoção cada vez maior, até por causa das facilidades e também por causa do custo. Mesmo que muitas empresas garantam a segurança do QR Code, esse advogado especialista em direito cibernético não descarta vulnerabilidades do pagamento com o código. Para evitar problemas, uma dica é utilizar apenas aplicativos conhecidos. A utilização do QR Code deve ser feita com aplicativos já conhecidos, até porque se você tiver algum problema, precisará reclamar e muitas vezes na justiça contra este aplicativo. Então, o conselho é para utilizar esses aplicativos mais conhecidos. E veja a seguir, manifestante é baleado pela primeira vez desde o início dos protestos em Hong Kong. Os detalhes em instantes, até já. Um bebê recém-nascido foi abandonado nesta madrugada em um terreno baldio na área central de Dourados, em Mato Grosso do Sul. O menino foi resgatado pelo SAMU e levado para o hospital universitário. Era madrugada ainda por volta de 2h40 da manhã, quando o bebê foi achado no centro de Dourados, na esquina da rua Antônio Emílio de Figueiredo, com a Firmino Vieira de Matos. O recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de papelão aqui neste terreno baldio na área central de Dourados. Uma pessoa que passava pelo local escutou o choro do menino e então acionou uma equipe de socorro do SAMU. A equipe de atendimento de urgência foi então até o terreno. Enquanto isso, as coordenadas eram repassadas pelo médico de plantão da unidade de socorro. A criança foi encontrada bem, graças a Deus. A pessoa achou a criança no local, ela estava dentro de uma caixinha de papelão e quando ela ligou, o nosso médico do SAMU de plantão na madrugada, o doutor Humberto,
de imediato já enviou a ambulância até o local, com a equipe especializada, e foi no telefone mesmo, orientando a pessoa no local a dar os primeiros cuidados. Então, observou que a criança estava chorando, estava corada, ela ainda estava com o cordão umbilical, a pessoa que deixou lá deu um nó no cordão umbilical. Ainda segundo o Vidigal, este é um caso atípico em nossa região. Em Dourados nós temos poucas ocorrências de abandono. Eu, particularmente, é a primeira que eu acompanho, e a gente tem uma equipe preparada, mas fica aquele sentimento, né, de uma criança ao mundo sem o acolhimento. Após os primeiros socorros, a criança foi encaminhada para o atendimento médico no hospital universitário. Maria de Lourdes, há 8 anos, é conselheira tutelar aqui em Dourados e é ela quem está acompanhando o caso. Ele está super bem, nasceu saudável, pesando 3 quilos e poucos, e está só aguardando agora, está em observação. Agora, o próximo passo, depois de exames feitos para saber que o menino passa bem, é registrar um boletim de ocorrência para garantir a integridade do bebê. O procedimento agora, né, como a gente já verificou, não foi feito o boletim de ocorrência de abandono de incapaz. Nós estamos indo para a delegacia fazer o boletim de abandono de incapaz e vamos informar a situação ao juiz, solicitando acolhimento até que se apure os fatos. O Ministério da Educação divulgou hoje que 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao modelo de escola cívico-militar. O prazo para manifestar interesse em participar do programa terminou na última sexta-feira. Segundo o Ministério da Educação, todos os estados da região Sul, Norte e Centro-Oeste aderiram ao programa. No Nordeste, apenas o Ceará solicitou participação e no Sudeste, o único foi Minas Gerais. O modelo cívico-militar deve chegar no ano que vem em 54 escolas. Nesta terça-feira, o MEC abriu a segunda fase do programa. Entre os dias 4 e 11 de outubro, as prefeituras poderão solicitar participação. A ideia do novo modelo escolar é colocar militares para que atuem como monitores, acompanhando os alunos e fazendo contatos com as famílias. Serão liberados R$ 54 milhões para o programa no ano que vem. Cada escola vai receber cerca de 1 milhão. O dinheiro será investido no pagamento de pessoal em algumas instituições, na melhoria de infraestrutura, compra de material escolar e reformas. Um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados propõe que os motoristas de aplicativos paguem no máximo 10% para as empresas. Seria um alívio para cerca de 1 milhão de pessoas que, para fugir do desemprego, embarcam na profissão que começa como um bico e muitas vezes passa a ser a única alternativa de renda. Um olho no caminho e o outro no aplicativo. Cada quilômetro rodado é dinheiro em caixa para o Henrique. Ele trabalha há 3 anos como motorista, mas reclama que nunca sabe ao certo quanto vai receber ao final de cada viagem. O pessoal, ele costuma ver somente o ganho que aparece lá na telinha, o ganho líquido lá. E não é assim. Você tem o desgaste do veículo, você tem o combustível, você tem a alimentação. E se você bate o carro, por exemplo, os aplicativos, eles não te dão nenhum suporte. A reclamação do Henrique é a mesma de muitos outros motoristas que trabalham com aplicativo. O assunto já está em discussão, inclusive, no Congresso Nacional. Um projeto que tramita na Câmara dos Deputados pretende limitar em 10% a taxa que as empresas de aplicativo cobram dos motoristas. Atualmente, a cobrança varia de 14% a 25%. No início, nós sabíamos quanto nós iríamos ganhar, que era 25%. Tirava 25% para a Uber, 75% para nós. Correto? Hoje nós não sabemos isso. A gente roda, não sabe nem se esses cálculos aqui estão corretos. Porque não existe uma regra clara, específica para a gente. Se você pegar, por exemplo, quilômetro rodado e tempo, não bate. As empresas alegam que as taxas cobrem custos, como manutenção de equipe de atendimento, central de apoio 24 horas e seguro para o motorista e o passageiro. Essa taxa de serviço ela é estabelecida numa relação contratual. Isso foi inclusive colocado aqui por alguns dos convidados anteriores. De fato, a gente estabelece essas regras no nosso contrato e é um contrato em que os motoristas aceitam os termos no momento em que eles estão aderindo à plataforma e toda vez que vai haver uma revisão, a gente há uma necessidade dos motoristas readerirem a esse processo e assim funciona para todos os demais aplicativos e plataformas de serviço. A estimativa é que 1 milhão de pessoas trabalhem como motoristas de aplicativo hoje no país.
O serviço virou meio de sustento para muitos trabalhadores que sofrem com o desemprego. Mas os especialistas afirmam que o modelo de parceria faz com que os motoristas percam a proteção das leis trabalhistas. São trabalhadores que, a rigor, não têm praticamente proteção nenhuma das empresas, ou que têm muita dificuldade de acessar, enfim, o modelo protetivo brasileiro hoje, que é um modelo protetivo mais ligado ao mercado formal, né? E uma pesquisa inédita realizada pela USP na região de Campinas revelou que, em média, um motorista de aplicativo recebe R$ 2.500 por mês. Mas para isso ele precisa trabalhar bastante. São 14 horas por dia e 6 dias por semana. E mais da metade deles só tem esse trabalho como fonte de renda. 53% dos motoristas ouvidos disseram que não exercem nenhuma outra atividade. 32% têm um aplicativo como segundo emprego e 15% dirigem nos fins de semana, como um bico. Eu costumo dizer que esse processo de plataformização do trabalho, ele está instrumentalizando, né? Ou seja, ele está organizando um tipo de atividade, que é um tipo de atividade muito conhecido no mercado de trabalho brasileiro, que é a famosa viração. É o cara se virar de qualquer jeito, na informalidade. Não é? Só que agora existe uma instrumentalização por grandes empresas, né? De tecnologia, que são empresas globais, né? Empresas poderosíssimas. O Henrique já teve muitos problemas e prejuízos. Ele então decidiu gravar as viagens e criou um canal em uma rede social, onde posta os vídeos. Meu Deus! Olha isso, mano. Criança, mano, olha isso aí, mano. Criança no bagulho. Ei, entra no ônibus, mano. Em todos os casos, ele teve que arcar com o prejuízo. E segundo o Henrique, muitos motoristas que se aventuram nesse trabalho não têm ideia dos problemas que terão pela frente. Alguns passageiros entram no carro depois de sair de alguma balada, alcoolizados, e muita coisa, eles acham que aqui dentro do carro eles podem fazer qualquer coisa. E não é assim, entendeu? A gente está aqui para prestar o serviço para eles. Nós dependemos dos passageiros, os passageiros dependem da gente. O desabamento de uma ponte na região leste de Taiwan deixou pelo menos 12 pessoas feridas e 6 desaparecidas. Confira agora em um giro de notícias internacionais. As pessoas ficaram presas nos barcos pesqueiros atingidos pela estrutura. Câmeras de segurança registraram o momento exato do colapso da ponte de 140 metros de comprimento. Um caminhão-tanque em chamas caiu sobre 3 barcos na água. A causa da tragédia ainda é desconhecida. Na hora do incidente, o tempo estava ensolarado, mas o colapso ocorreu horas depois de um tufão varrer a ilha. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas depois de serem atacadas em um centro de ensino profissionalizante em Kuopio, na Finlândia. O agressor invadiu o local com uma espada e entrou em uma das salas de aula, onde feriu o professor e vários alunos. Ele também portava uma arma de fogo e acionou uma pequena bomba de fabricação caseira. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 200 ficaram feridas em Bagdá durante um protesto contra a corrupção e a má qualidade dos serviços públicos. Foi a maior manifestação contra o governo desde que o primeiro-ministro Adel Abdel Mahdi chegou ao poder em outubro de 2018. O Iraque está devastado pela corrupção e pelas guerras. A população enfrenta uma escassez crônica de eletricidade e água potável há anos. Um policial de Hong Kong abriu fogo contra um manifestante depois que a unidade dele foi atacada durante os confrontos no distrito de Tsuen Wan. O rapaz foi atingido no peito e levado para o hospital. O episódio aconteceu no dia em que a China continental celebra o aniversário de 70 anos do regime comunista. A União Europeia pediu calma após a ação policial. O presidente do Peru, Martín Vizcarra, foi suspenso pelo parlamento após dissolver o Congresso que lhe negou um voto de confiança para reformar o método de nomeação de magistrados. Ele também convocou eleições parlamentares antecipadas para o dia 26 de janeiro. A decisão contraria um referendo de 2018 que determinou que legisladores não podem ser reeleitos. A destituição definitiva será votada na sexta-feira. Enquanto isso, a vice Mercedes Araoz foi nomeada para seu lugar.
Os Estados Unidos confirmaram que vão retomar as negociações sobre a questão nuclear com a Coreia do Norte nos próximos dias. As conversas devem ter início no dia 4 de outubro. Pyongyang não escondeu a decepção com a recusa dos Estados Unidos em cancelar suas manobras militares com Seul. As relações melhoraram quando o ex-conselheiro de segurança de Trump, John Bolton, conhecido pelo tom severo em relação à Coreia do Norte, deixou o governo. A ONG Repórteres Sem Fronteiras organizou uma ação em frente ao consulado saudita na França, um ano após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. O grupo exige informações completas sobre o assassinato e pede o fim de abusos contra a imprensa. Um áudio divulgado das conversas dos supostos assassinos revelaram conversas dos envolvidos, perguntando se partes do corpo do jornalista caberiam dentro de uma bolsa. O crítico do regime de Riad foi assassinado no dia 2 de outubro de 2018, após ir à embaixada para obter documentos para se casar. E a gente encerra essa edição com as imagens de um campeonato de surf inusitado que acontece todos os anos na Califórnia. Por lá, quem domina as ondas com manobras radicais são os cães. Mais de 70 disputam 4 categorias divididas por peso. Os atletas de 4 patas têm 12 minutos para pegar as 5 melhores ondas. A competição, que acontece desde 2005, ajuda a arrecadar fundos para salvar animais abandonados. Independente da performance, todos voltam para casa com uma bela medalha de participação. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.